Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª Sessão Ordinária, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ano 2019. Aos 28 dias do mês de maio, às 15 horas, plenário Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lissau Vieira, secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles e Henrique Arantes. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Convidou o senhor deputado Henrique Arantes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 5 sessões anteriores. Do expediente constou a leitura dos processos 2907, oriundo da Governadoria do Estado, 2990, Tribunal de Contas de Goiás, encaminha relatório de atividade relativo ao primeiro trimestre de 2019. Declarado no momento oportuno para apresentação de matéria, usada a palavra, senhores deputados, delegada Adriana Acorce, projeto de resolução número 10, a Mauri, projeto de lei complementar número 12, delegado Humberto Teófilo, devolvendo à mesa os processos 0996, apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 17730864, Leda Borges, projetos 507 a 509. Carlos Cabral, requerimento 1005 a 1007. Humberto Aidar apresentando o projeto de lei 502, 503 e 504. Para a tribuna, no momento destinado ao pequeno expediente, senhores deputados Leda Borges, Antônio Gomide, Thales Barreto, Beto Teófilo, delegada Adriana, Alisson Lima. Logo após foram colocados em votação preliminar projetos 492, 458 e 473, aprovados como objeto de deliberação da Casa. A ordem do dia, os processos 1513 e 2842, fase segunda discussão e votação, aprovados. 0867, com parecer contrário da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, discutido pelos senhores deputados Paulo Trabalho e delegada Adriana Acorce. Fizeram encaminhamento de votos parlamentares Gustavo Seba, Hélio de Souza, Maurício Ribeiro, Carlos Cabral. Pela aprovação, foi aprovado com os votos contrários do parecer os senhores deputados delegada Adriana Costa, Antônio Gomido, Leda Borges e Alisson Lima. 1195, em fase segunda discussão e votação, aprovado. Nesse instante, o senhor presidente deputado Lissau Vieira, com a aquiescência do plenário, convocou as comissões mistas e Comissão de Constituição, Justiça e Redação para uma reunião na sala das comissões. Deputado Solon Amaral declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária para logo após o término das referidas reuniões. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Álvaro Guimarães, Júlio Pina, motivo de saúde, Henrique César Vinícius Cerqueira, em reunião com lideranças políticas, Isis Moreira, Lucas Caliba, em audiência em Brasília. Para constar, lavrou-se essa ata, que lida aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolver a matéria 2576, aprovada na comissão mista, e solicito Vossa Excelência que consulte o plenário para a inclusão desta matéria. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há expediente. TV Assembleia, sessão extraordinária.
Durante a tarde de hoje já foi realizada uma sessão ordinária e você acompanhou todos os detalhes aqui pela TV Assembleia. E agora você acompanha uma sessão extraordinária. Obrigado pela audiência. Essa é a TV Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A casa é sua. Deputados recebem secretário de Segurança Pública de Goiás. Assista hoje no Repórter Assembleia a matéria completa trazendo todos os detalhes desta visita do secretário de Segurança Pública à Assembleia Legislativa. Também é destaque no Repórter Assembleia de hoje. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, deputado Zé Carapô, coordenou a audiência pública na manhã de hoje para debater o agronegócio e licenciamento ambiental. Leia no portal da Assembleia. Iniciativa de Antônio Gomide, Frente Parlamentar em Defesa das Universidades, promoveu audiência pública nesta terça-feira. Na pauta, a União contra o contingenciamento de verbas nas universidades e institutos federais. Matéria completa também você acompanha no Repórter Assembleia e no portal da Assembleia Legislativa. portal.al.go.leg.br. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra, ninguém tem apresentação de matérias, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. É o projeto de lei número 474, 16 de maio de 2019, que altera as leis 14.237, de 8 de julho de 2002, deputado Antônio Gomide. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 475, 16 de maio de 2019, altera a lei 8.000, de 25 de novembro de 1975. Deputado Coronel Adailton. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É o projeto de resolução número 11, de 16 de maio de 2019, altera a resolução 1218, de 3 de julho de 2007. Deputado Lucas Calil. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos. Perfeitamente, deputado Cláudio Meirelles. Tem a palavra o seu primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Aí você me trazendo, assino hoje, trazer para mim. Ordem do dia, processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019-2576, da mesa diretora, altera a lei número 19.191, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notariais e de registro. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo com parecer favorável da Comissão de Discussão, Justiça e Redação. Processo 2019-1648. Deputado Humberto Aidar dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas que recebem incentivos fiscais do Estado de Goiás. Processo com parecer favorável da CCJ. Está em discussão o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram e queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Mas agora não. Ele não.
Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-1199, deputado Paulo Trabalho. Concede título de cidadania que especifica o doutor Valdir Soares de Oliveira. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-0635, deputado Virmontes Cruvinel. Dispõe sobre a criação da política de estímulo para a realização de atividade de educação complementar do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo 2018-0955, deputado Bruno Peixoto. Prevê a disponibilização na internet da lista de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. 2. Processo em primeira fase de discussão e votação. Processo 2018-0960, deputada delegada Adriana Corsi. Está em discussão. Espera aí, estabelece ingresso prioritário de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2018-0972, deputado Iso Moreira, dispõe sobre a criação da Semana Estadual de Conscientização sobre a Dislexia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-1364, deputado Gustavo Seba, dada a denominação à rodovia GO 222, que liga o município de Araçu a Capelinha. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo 2018-1610. Processo em fase de primeira discussão e votação, deputado Hélio de Souza, dada a denominação ao próprio público especifica. Desculpa, então porque está escrito errado. Ao prédio público, a Unidade Estadual de Saúde Especializada. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-1611, deputado Hélio de Souza, dada a denominação ao próprio público especifica, ao próprio prédio público que especifica Maria Pires Perillo, o Centro Estadual de Referência à Excelência e Independência Química, CREDEC, da cidade de Quirinópolis. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-2805, deputado Carlos Cabral, decreta a disponibilização de tablets para alunos com baixa visão na rede pública estadual. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo 2018-2808, deputado Carlos Cabral. Primeira discussão e votação. Institui o calendário oficial do Estado de Goiás, a Semana Estadual da Cultura Hip Hop. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-2845, deputado Carlos Cabral, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a Feira da Indústria, Comércio e Prestação desse serviço do Sudoeste Goiano. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-2853, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do nome do aluno e registro no grupo sanguíneo e do fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados na rede escolas das redes públicas do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-2884, deputado Diego Sorgato.
assegura contrapartida a empresas que financiarem bolsa de estudo a professores. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Mais alguma coisa? Rapaz, eu queria apresentar uma emenda aqui. Você está acompanhando a sessão extraordinária Ordem do Dia, aqui pela TV Alego. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2019-1093, deputado delegado Humberto Teófilo, concede título de cidadania que especifica ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Esse povo reclama, bota tudo para ele. Somente isso, senhor presidente, conforme a orientação do secretário Sardinha. Perfeitamente. Encerrada a matéria constante da ordem do dia, encerra a presente sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental. Já votamos, deputado. Está encerrada a sessão. Presidente Lissauer Vieira encerrou neste momento a sessão extraordinária na tarde, aliás, no início desta noite de terça-feira, 28 de maio. Depois de uma sessão ordinária, o plenário novamente recebeu os parlamentares para uma sessão extraordinária e você acompanhou os detalhes aqui pela TV Assembleia. Dentro de instantes, repórter Assembleia com todas as notícias do Parlamento Goiano. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A casa é sua.